Tá. Pessoal, aqui hoje eu vou mostrar no vídeo para vocês como testar o sensor de rotação. Nesse caso aí a gente vai testar a resistência e vamos testar também a tensão que ele gera, tá certo? O sensor de rotação. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu tenho aqui o multímetro e coloquei na escala de 2K, que é 2000 ohms, tá? Então esse sensor de rotação, tá? A resistência dele é de quê? Ela é de 600 até 1200 ohms, tá? Depende do sensor de rotação. Então nesse caso aqui, vamos testar primeiro a resistência dele. Então aqui eu já coloquei o multímetro, tá? Na escala de 2K, que é 2000 ohms. E aí eu vou colocar aqui o fio positivo, porque o sensor de rotação ele tem um fio positivo, tem o negativo e tem o sinal. Então nesse caso nós vamos testar o que? O positivo e o negativo, que é a resistência. Então a resistência ela não tem nem positivo nem negativo. Então vamos testar aqui. Olha aqui, nós estamos com a resistência desse sensor de rotação aqui em 981 ohms. Então é entre 600 a 1200, então ele está dentro, certo? A resistência dele está com 981 ohms, certinho? Então aqui nesse caso a gente testou a resistência do sensor de rotação. Agora nós vamos testar aqui, tá, a tensão que esse sensor de rotação ele dá. Nesse caso eu tenho que tirar aqui, certo? Vou tirar o fio e vou colocar agora na escala de tensão. Então eu vou colocar na escala aqui, tá, de 2 volts. Vou colocar na escala de 2 volts e aqui eu vou colocar de novo, tá, os cabos, tá? Eu tirei aqui os cabos para evitar, para não queimar meu multímetro. Então agora eu vou colocar na escala, certo? 2000 ohms, 2 volts, e vou fazer um teste aqui com essa pecinha, tá, de ferro. Eu vou movimentar ela na frente do sensor de rotação e ele vai me causar aqui, vai me dar aqui a tensão, certo? Várias tensões. Então olha só como é que a gente mede. Então estou aqui oscilando, movimentando ele, olha lá a tensão que ele está me dando. Então a tensão está me variando de 35, 100 milivolts, 100 milivolts, 22 milivolts. Então tá aqui, ó, como esse sensor, ele cria energia. Então olha lá, 14. Se eu for mais rápido, olha lá, 100, 120, 80, 50, 17. Então aqui eu tenho o valor variado. Quando eu abaixo, encosto ele mais. E quando eu levanto, se eu encostar mais, ele dá mais tensão. Se eu levantar, ele dá menos tensão. Então o que acontece nisso aqui? Geralmente muitos defeitos no carro, quando o carro está apagando e funciona, olha lá, ele funciona, apaga, muitas vezes a roda fônica, tá? Que é a chamada de roda de 60-2, dois dentes, essa roda ela está empenada, ou os dentes estão quebrados. Então o que acontece? Olha, se eu movimentar para baixo e para cima, ele diminui e aumenta. Então isso acontece no carro. Se a roda estiver empenada, subindo e descendo, o que vai acontecer com o sensor? Ele vai criar pouca energia ou mais energia. Olha só como ele está criando mais energia. Então eu encostei mais. Então, qual é esse defeito que acontece no carro? Esse defeito que acontece no carro, muitas vezes o carro está apagando, apaga, chega no quebra-mola, apaga, volta a funcionar de novo, vai apagando, liga. Por quê? Porque geralmente a roda fônica ela está distanciando e está se aproximando do sensor. Nesse caso, se ela estiver aproximando do sensor e afastando, então isso vai fazer com que o carro ele apague. Então funciona, apaga. Esse é um defeito aí, viu? Interessante, né? Com sensor de rotação. Vocês observam que eu encostando, ele cria mais energia. Se eu afastar, ele cria menos energia, tá certo? Então tem que verificar a roda fônica do carro.
Ok, pessoal? Então, isso aqui é o teste do sensor de rotação, tá? Então, você está testando a resistência que tem que dar de 600 a 1.200 ohms. E aqui eu testei como ele cria energia e qual é o defeito do carro, muitas vezes no carro, que quando a roda fônica está empenada ou os dentes tá quebrado. Então, o carro às vezes aumenta e diminui a tensão, ok? Então, fica esse vídeo aí para vocês. Dá um like se puder aí, ajudando aí no canal. E que Deus abençoe vocês, tá bom?